Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Conhecendo o CRM Service. Nesse vídeo falaremos sobre a recepção da oficina. Quando logar no sistema, a gente vai no menu principal, na segunda opção eu tenho a recepção. Na tela da recepção temos alguns filtros, como por exemplo eu posso digitar o nome do cliente ou a placa do veículo e ele mandar pesquisar. Eu tenho os filtros de empresa. Quando é agenda mista, ele me permite uma pesquisa por produtivo ou consultor técnico. Se for só agenda consultor, ele vai carregar só a lista de consultor. E se for produtivo, só a lista de produtivos. Logo abaixo eu tenho como buscar por um período. Aqui é o botão de pesquisa. Quando eu clico nesse botão, sem fazer nenhum filtro, ele me retornou tudo que eu tenho na agenda dos últimos 30 dias em atraso e hoje. Lembrando que os que eu tenho nos últimos 30 dias em atraso, eu tenho que remarcar ele ou enviar ele para no show, porque esse cliente pode ter reserva de peças e ele está em atraso. Então eu tenho que pegar esse cliente em atraso e enviar ele para a opção no show. Um exemplo, eu tenho esses dois aqui. O cliente não veio, eu preciso mandar ele lá para PA, o pessoal entrar em contato do call center e remarcar com o cliente. Então eu vou jogar aqui, vou mandar ele para vir aqui em opções e vou enviar ele para no show. Isso é muito importante porque mantém a sua agenda limpa e tem a parte de peças, o qual eu falei com vocês. Prontinho, esse cliente já não está mais na minha pendência, ele já voltou lá para o call center, entrar em contato com o cliente e remarcar. Se eu clicar aqui no hoje, ele vai me listar todas as agendas que eu tenho para hoje. Dentro da agenda que eu tenho para hoje, ele cria os subgrupos aqui, ó, a confirmar, confirmar na fila, né? A parte de WhatsApp, quem tem. E aqui eu tenho o nome do cliente. Nesse botão mais aqui, ó, eu vou conseguir visualizar qual que foi a reclamação do cliente e o que o atendente colocou de observação do que o cliente comentou com ele. Do lado direito, eu tenho as opções aqui, ó, da ficha do evento. Essa ficha do evento, ela nada mais é do que a pré-ordem que foi aberta no agendamento. Então essa pré-ordem, eu vou ter todas as informações dela. Ela é do cliente, fulano, ele é um passante, tá? Qual que é o veículo? Eu posso alterar o veículo vindo na frota e buscando outro veículo. Eu posso alterar o cliente caso esteja errado. Logo abaixo eu tenho os documentos que já tem naquele veículo desse cliente. Eu posso incluir novos documentos, clicando em anexar, coloco o nome dele e mando carregar ele, ou tiro uma foto desse documento. Aqui a gente tem uma coisa muito importante, que é essa impressão aqui de PDF, né? Que não é para imprimir, é para visualizar o PDF. O PDF de quê? Da pré-ordem, como que ela está, o que que tem nela de serviço, de peça, o detalhe dessa pré-ordem, desse agendamento. Aqui eu consigo visualizar, por exemplo, quem que é o cliente, né? Os dados do veículo, o tipo da OS que eu vou abrir, tipo da OS V1. Se eu tivesse mais de uma reclamação, mais de um OS, ele listar todos aqui. Quais os serviços que tem, e se tivesse peça também, todas as peças aqui, tá? Voltando na tela da recepção, se eu clicar em cima do cliente, eu já vou iniciar o atendimento desse cliente. Eu conferi a placa e vi que esse cliente está tudo certo, eu já inicio o atendimento para ele. Ele vai me carregar os dados do cliente. Alguns dados, se você tiver acesso, você já pode dar manutenção aqui.
Caso, por exemplo, o telefone esteja errado, você já pode corrigir aqui. Por exemplo, se tiver um campo que é obrigatório, ele não deixa aí, tá vendo? Fica vermelho. Então você tem que ir lá e preencher os dados obrigatoriamente. Isso também é referente a acesso, tá, pessoal? Do lado do nome do cliente, eu tenho aqui, ó, a parte de limite de crédito, onde eu sei se esse cliente está bloqueado, se tem limite de crédito disponível, se tem um vencimento do cadastro. Para quê? Caso você fature o cliente em boleto, por exemplo, ele vai gerar pendências lá para o financeiro, para fazer a aprovação desse crédito que está pendente. Logo abaixo eu tenho aqui a opção do CEP, ó, onde eu posso digitar um CEP e mandar o sistema buscar. Ele vai ter uma API que vai conversar com o correio e vai buscar esse CEP, para esse CEP, este endereço. Essa comunicação aqui ela é feita via web e essa máquina virtual, então não vai conseguir. Esse flag aqui do CRM, ó, é muito importante, é LGPD. Porque se o cliente falar que não quer ser contactado por um canal, por exemplo, o WhatsApp, o sistema automaticamente não vai mandar a mensagem para esse cliente, já vai respeitar, o LeadZap já vai respeitar isso. Tá? Então isso é muito importante. Aqui são os flags gerais. Esses flags é muito relativo, tem conforme parâmetro da empresa. Então pode ter mais ou menos flags desses aqui. Se eu clicar no próximo, eu já vou para a tela do veículo, onde eu posso também dar uma manutenção no veículo, se tiver alguma coisa errada eu já corrigir. Obrigatoriamente os campos em vermelhos eu tenho que informar, por exemplo, o nível de combustível, ó, eu tenho que informar. O KM é obrigatório, ou ele ou o orímetro. Aqui eu tenho o decalque, eu posso carregar o decalque do veículo, ó, tirar a foto do decalque ou carregar a imagem e já lançar aqui. Se eu tiver um tablet, eu já vou carregar a imagem. Então é permitido dar manutenção no cadastro do veículo aqui, assim como alterar o modelo, ó. Altero o modelo, vou na frota do cliente para buscar outro veículo da frota. Tá? Próximo. Nessa tela, ele vai perguntar se o cliente pretende trocar o veículo. Caso você sinalize positivo, isso vai gerar uma oportunidade de vendas lá para o pessoal de vendas de veículos novos. Se eu falar que não, o sistema nada vai fazer. Na próxima tela, a gente vai ter a confirmação dos dados principais da OS, por exemplo, tá? Se eu quero realmente um OS ou um orçamento aqui, eu vou escolher já. Se eu já sou o consultor técnico, ele já traz flagado o meu usuário aqui. Se eu não sou, ele vai trazer para escolher, também depende de acesso. O tipo da OS aqui já é relativo. Por quê? Porque lá no agendamento eu já defini que ela é uma V1. E na hora que eu for incluir demais serviços, eu posso criar a V2, a V3, quantos tipos de OS eu quiser. Então eu posso deixar ele aqui e lá na frente eu corrigir. Aqui fica default. Tipo de lavagem, que por enquanto está como obrigatório, mas a gente tem parâmetro padrão para ser liberado, onde vai padronizar isso. Próximo. Nesta tela, a gente tem o checklist patrimonial, onde eu vou fazer um tour no veículo e definir se tem alguma avaria. Por exemplo, eu vou escolher se tem um amassado, por exemplo, e vou clicar lá onde tem o amassado. Ele vai me gerar esse ícone com duas opções. Esse tabletzinho para mim poder escrever o que é. Amassado lateral. Logo abaixo ele tem a câmerazinha, ó, onde eu vou fazer o quê? Eu vou clicar para me fazer uma foto ou um vídeo. Se eu tivesse no tablet, quando eu abrir aqui, ele já ia carregar a câmera, né? E aí você ia já conseguir fazer o filme ou a foto dessa imagem.
Então, aqui é o checklist patrimonial. No próximo passo, ele vai me carregar o checklist default da minha empresa. Quais as perguntas que ele tem, isso é configurado, tá? Então, o checklist pode ser diferente em cada empresa. E você pode personalizar as perguntas, definir também se esse item vai ou não como reclamação para a OS, tudo isso é parametrizável. Se tiver alguma pergunta que você acha que, por exemplo, ela já não é mais obrigatória, um caso aí de, sei lá, de extintor, então você vai comunicar que o seu pessoal de TI vai saber fazer isso. Se não souber, ele vai nos procurar e a gente vai ajustar essas perguntas do checklist. Aqui a gente tem, ó, no checklist, as opções de confirmar e temos também, para cada pergunta, se eu posso colocar imagem ou escrever alguma coisa. Tá? Por exemplo, acendedor de cigarro está quebrado, avariado. Eu vou selecionar aqui, vou clicar aqui na maquininha para eu poder ir lá e digitalizar a foto ou fazer um vídeo. Do lado eu tenho aqui, ó, a opção de digitar o que está avariado nele. Ó. Eu vou escrever aquilo que está avariado. Logo abaixo, após eu responder todo o checklist, eu tenho a opção de assinar o checklist pelo cliente. Isso é parâmetro, eu posso colocar o não obrigatório. E aqui eu tenho a opção de assinatura do consultor técnico. O consultor técnico ele tem a assinatura para ele fazer, ou ele tem a assinatura que já vem default lá do perfil dele, onde ele pode carregar ela aqui e não ter que assinar toda hora. Ele já carregou a assinatura que ele já tinha. Próximo passo. Aqui o sistema me carregou perguntando se eu quero incluir algum kit. Se eu não quero, eu vou simplesmente clicar em voltar aqui. E ele já me trouxe, observa, a V1 que veio lá do agendamento padrão, com um serviço. Tem V1, verificar lateral direito. Por quê? Porque lá estava marcado em vermelho. E eu defini que vermelho vem para a OS como reclamação. Tá? Então, isso que é importante, pessoal. Se você não quer que alguma pergunta do checklist venha para reclamação, a gente tem que mudar as cores dela lá, tá? Outra coisa que a gente tem aqui é esses ícones aqui, ó, onde eu posso incluir mais reclamação ou excluir. Se eu não quero isso aqui do acendedor de cigarro, eu vou clicar aqui e ele vai excluir essa anotação. Eu também não quero essa, eu vou excluir, ou eu posso simplesmente alterar ele. Ó, tá vendo? Eu posso alterar ele, inclusive até o tipo da OS. Eu posso excluir ele. E eu tenho aqui, do meu lado direito, em opções, a opção de incluir novas anotações manualmente livre. É importante você ver que tem o K, que veio de um kit padrão de agendamento. Livre, L, quando eu vou colocar ele aqui, tá? Pode ter vindo de uma campanha. Se eu incluir aqui, ó, mais uma anotação, ó, eu não quero que seja uma V1, eu quero que seja uma V2, garantia. Garantia de serviço. Ó, então eu tenho a agenda e a garantia. Se eu quero incluir um serviço, eu vou escolher para qual OS que eu vou incluir esse serviço, vou vir nas opções e vou incluir este serviço. Digitando o código ou a descrição, ele vai pesquisar os dois em qualquer parte. Está marcado aqui, ó, VDFU. Então se eu colocar aqui, ó, DIAG, ele já foi varrer todos os meus serviços que tem a palavra diagnóstico. Eu vou mandar aceitar aqui, ó. E ele já incluiu para mim aqui um DIAG. Tá? Se eu quero incluir uma peça, opções, peças.
Então aqui eu vou consultar a peça pelo código, pela descrição ou pelo part number. Observe que ele já veio flegado, só busco o que eu tiver em estoque. Se eu quiser ver o meu estoque sem estoque, todos os itens, eu desmarco, mas dele veio default. Ele veio flegado também a família e o modelo. Ó. A família e o modelo. Ó. Se eu cliquei em cima do X, eu limpei. E eu vou digitar aqui, por exemplo, o nome de um item. Ele vai varrer toda a minha base, procurando o que eu tenho de estoque, porque deixou default lá marcado estoque, de item com a palavra óleo. Ele me retornou mostrando, inclusive, o que eu tenho disponível. Se eu clicar em cima desse azulzinho aqui, eu vou visualizar a ficha do item. Para quê? Porque eu quero saber mais detalhes desse item, eu não conheço ele. Então eu quero ver qual que é a aplicação desse item. Então eu vim aqui, ó, eu sei todos os dados desse ícone, desse item, ó, o estoque dele, ó, a alocação dele, a aplicação desse item. Vai me mostrar todas as aplicações dele. Ó. Então esse item eu posso usar ele ou não. Qual que é a política de desconto? Está aqui. Ó. Então aqui é a ficha do item, né? Que me mostra todos os detalhes desse item. Se ele tem reserva, se tem requisição. Todos os detalhes do item está aqui. Mandei aceitar esse item aqui. Ele vai me perguntar quantos itens eu quero colocar. Ó, eu tenho só 9 disponível. E eu quero colocar que eu tenho 4. Mandei aceitar. Então eu já tenho aqui no serviço, em qual agenda eu vou ter já peças, requisições para ser requisitada. Próximo. Aqui ele vai pedir para o cliente assinar. E eu também é parâmetro se é obrigatório ou não essa assinatura. O cliente assina. Lembrando que, nesse momento, se o cliente não está, você pode assinar e depois pegar novamente a assinatura do cliente, lá na ficha da OS. Depois, no próximo passo, eu vou explicar isso direitinho. Aqui eu posso estar enviando o comprovante para este e-mail, ou eu informar o e-mail manualmente, ou não enviar, tá? Não enviar. Então eu tenho as 3 opções aqui. Cliquei em salvar, só isso eu já estou com as minhas OS criadas. Eu criei aqui 2 OS, uma V1 e uma V2. No finalmente aqui, eu tinha uma peça para requisitar. E ele me perguntou, o que você quer fazer com essa peça? Você já quer requisitar? Você quer só reservar ela? Ou não quer fazer nenhuma ação? Isso também é acesso, tá, pessoal? Pode ser que você não tenha acesso para já requisitar. Se não ter, ele não vai requisitar, tá ok? E nesse momento que eu cliquei em salvar, ele já criou para mim as 2 OS. E é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente retorna com mais aulas. Obrigado.